A paz de Jesus Cristo, Deus abençoe a vida de todos os nossos irmãos neste momento de adoração ao nosso Deus. Que dia maravilhoso, né? Nós estamos aqui mais uma vez reunidos na casa do Senhor. Nossa irmã Marivalda, pastor, Eric, irmã Marinês, que ficou ali alguns dias tomando conta da nossa irmã Janine, né? Junto com a irmã Jussara. Que bênção, né? Aleluia. Deus abençoe a família do nosso irmão Jalder. Nosso irmão Darílio está ali bem na serviço diaconal, né? Ele costuma falar que ele é um serviço diaconal da igreja, servo do Senhor. Davi também na mesa de som ali junto conosco. É maravilhoso estarmos na casa do Senhor. É maravilhoso celebrarmos ao Senhor. Eu costumo dizer que quando você vier para a casa do Senhor, venha feliz, venha alegre, né? Não traga, né, nada que te atrapalhe a cultuar o Senhor, mas venha com o teu coração aberto para celebrar o Senhor Jesus Cristo, para adorar a Ele de todo o teu coração. Nesse momento queremos te entronizar, Senhor, queremos falar contigo, Deus. Pedir ao Senhor, Pai, que trabalhe em nossas vidas, Jesus, todos os dias, Pai. Trabalhe em nossos corações todos os dias, Senhor. Encha de alegria, Senhor, pois a alegria do Senhor é a nossa força, Pai. A alegria do Senhor nos conduz, meu Deus, a triunfar, Papai querido, em todos os momentos, Senhor. Abençoe, Papai querido, a nossa igreja, os irmãos que estão em casa assistindo o culto, Pai. Abençoe os nossos irmãos, meu Deus. Encha o coração deles da tua alegria neste momento, Pai. Encha da alegria do Senhor, Pai. Que o Senhor transborde, Papai querido, na vida deles, meu Deus. Para que eles, meu Deus, estejam saciados cada vez mais, Senhor. Porque o Senhor é a fonte de água viva, Senhor. Muito obrigado por tudo, Deus. Nós te adoramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Essa noite eu quero cantar uma canção com os irmãos que diz assim, uma canção bem antiga. Mas eu vou pedir para vocês que estão aqui para se colocarem de pé. A gente vai estar cantando junto. E diz assim essa canção, Sérgio. As minhas mãos estão cheias da tua bênção. As minhas mãos estão cheias da tua bênção. Você que está em casa também vai fazer isso comigo. Por isso, onde eu tocar, abençoado será. Onde eu tocar, abençoado será. A minha boca está cheia das tuas bênçãos. Por isso, tudo aquilo que eu falar, profetizar, abençoado será. Os meus pés estão cheios da tua bênção, por isso onde eu pisar, abençoado será. Fique à vontade para louvar conosco. É uma canção bem antiga, mas eu tenho certeza que vai falar muito aos nossos corações nessa noite, nesse dia maravilhoso, amém? Vamos celebrar Ele com toda a alegria do nosso coração. Celebra Jesus Cristo porque Ele é digno de honra e de louvor. Abençoado será, e a minha boca está cheia das tuas bênçãos. A minha boca está cheia das tuas bênçãos. Mais uma vez a minha boca está cheia das tuas bênçãos. A minha boca está cheia das tuas bênçãos. Por isso tudo que falar abençoado será. Tudo que falar abençoado será. Tudo que falar abençoado será.
abençoado será. Tudo que eu falar, abençoado será. E os meus pés estão cheios das tuas bênçãos. E os meus pés estão cheios. De que, igreja? Das tuas bênçãos. E os meus pés estão cheios das tuas bênçãos. E os meus pés estão cheios das tuas bênçãos. Onde eu pisar, abençoado será. 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 Onde eu pisar, maravilha. Onde eu pisar, abençoado será. A minha casa está cheia das tuas bênçãos. A minha casa está cheia das tuas bênçãos. Siga assim, ó. A minha casa está cheia das tuas bênçãos. A minha casa está cheia das tuas bênçãos. Por isso, onde eu chegar, abençoado será. 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 Será Deus. Eu vejo a glória do Senhor aqui. A sua mão só pode sobre mim. Os céus abertos eu já vou contemplar. O reino está neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor aqui. A sua mão só pode sobre mim. Os céus abertos eu já vou contemplar. O reino está neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder. A sua glória inundando a você. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou levar o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder. A sua glória inundando a você. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou levar o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Salve Cristo! Eu vejo a glória do Senhor aqui. A sua mão só pode sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar. O reino está nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor aqui. A sua mão só pode sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar. O reino está nesse lugar. Eu quero ver o seu poder. A sua glória. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou levar o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero
Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Nesse momento você vai dizimar, vai ofertar na casa do Senhor. Vai agradar o teu coração. E cante esse nome. Espírito, essa é minha vida. Espírito, essa é minha vida. Teu poder, pois eu te quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Peça a Ele. Espírito, enche a minha vida. Deixa-me com teu poder, pois eu quero ser. Espírito, enche o ser. As minhas mãos eu quero levantar. Aleluia! Que maravilha! Se você veio aqui, chegou aqui triste aqui nesse dia, tenho certeza que o Espírito Santo de Deus renova nossas forças, nos dá alegria, independente do que estamos passando. O nosso Deus, Ele é único e tremendo. Glorificado é o Senhor. Deus, obrigado por esse momento tão maravilhoso, meu Deus, tu nos deste, Pai. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é a nossa alegria, Pai. O Senhor é a nossa força. O Senhor é o nosso baluarte, Senhor. O Senhor é o rio que corta a cidade de Deus. E é por isso que nós estamos felizes, Pai, alegres, celebrando ao Senhor Jesus, celebrando a Ti, Pai, por tão grande e maravilhosa a Tua bondade conosco, Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Nosso pastor com a palavra nesse momento. Amém. Graças a Deus. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Bom revê-los, está aqui. Você que está em casa cultuando conosco também, seja bem-vindo. Que a glória do Senhor esteja sobre sua vida para todos sempre. Nós vamos orar. Se você tem algum pedido ou algum agradecimento, por favor, coloque-se de pé. Alguém quer agradecer por aniversário, quer fazer um agradecimento, você que está em casa também, levante-se, juntamente com a sua família. Coloque-se de pé para pedir ou agradecer o aniversário, irmãos que fazem anos. Tenham a bênção do Senhor. Amém? Nós oramos a Ti, Senhor, por este momento, por este culto que prestamos a Ti. Que a Tua graça soberana esteja sobre nossas vidas. Que a Tua misericórdia, Senhor, nos alcance todos os dias.
Nós oramos agradecendo por cada irmão e irmã que nesta hora colocou-se de pé para te agradecer por algo que tu realizaste em suas vidas, cujos corações estão gratos à tua pessoa por tamanha graça. É bem verdade, Senhor, que se tu não operares nas vidas dos teus filhos e das tuas filhas, nada se realizará. E melhor ainda é poder ter o coração de gratidão, voltar para te agradecer. Obrigado, Senhor, por tudo que tu tens feito, por cada irmão e irmã, por cada um que nesta semana completou mais um ano de vida na tua presença. É motivo de muita alegria, Pai, completar anos na presença do Altíssimo, dono das nossas vidas. Pagou um preço altíssimo naquela cruz para nos resgatar das trevas. Agora oramos a Ti pedindo, Senhor, filhos e filhas teus e tuas estão agora também de pé, realizando pedidos no trono da Tua graça. Os que estão presentes e os que estão em seus lares também colocaram-se de pé para poder, ó Deus, pedir, estender as mãos aos céus e dizer: Deus, em Tuas mãos estamos entregando tais e tais pedidos, tais e tais necessidades. Venha, Deus, ao encontro dos Teus filhos e estenda as Tuas mãos aos enfermos, curando-os, aos que estão, Senhor Deus, vivendo dias de opressão, oprimidos, depressivos, que Tu restaures, devolva-lhes a alegria da salvação. Aos que perderam esperança de algo, Senhor Deus, que volta a ter esperança e voltar a olhar para Ti, saber que Tu, ó Deus, nunca abandonas um filho Teu, jamais esquece, mas sempre está atento para as suas necessidades. E Jesus disse que Tu mesmo já sabes das necessidades dos Teus filhos antes mesmo de eles lhe pedirem. Que assim seja, Senhor. Oramos pelo culto, pela pregação que agora irá ser ministrada. Fale aos nossos corações. Abre a minha boca, encha do Teu Espírito e fale a nós. E abre os nossos entendimentos para entendermos esta palavra e dar fruto de salvação nas vidas de pessoas que ainda não têm Cristo como único Senhor e Salvador. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe vocês. Sentai-vos. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 27. Nós vamos ler do verso 46 ao 56. E vamos falar que Jesus pagou um alto preço pela sua vida, pela minha vida. Mateus 27, 46 a 56. Assim diz a palavra de Deus. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra e fendeu as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido,
tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era filho de Deus. E estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Nós vivemos e temos uma vida a qual precisamos dar muito valor a ela, muito valor à vida. Ela custou um preço altíssimo para o nosso Redentor. E nós precisamos saber vivê-la da melhor maneira possível. E como é que eu posso viver a minha vida da melhor maneira possível? Seguindo o Redentor, o Salvador, as suas orientações. E Jesus veio justamente para isso, para que nós tivéssemos vida. E não é uma vida qualquer, uma vida abundante, uma vida eterna. Nesse texto, o último relato da morte de Jesus, já falei aqui nesse capítulo anterior a outras mensagens, e dando sequência, nós podemos constatar no verso 46 o quanto Jesus se isentou de si mesmo. Faz nos reportar Filipenses: esvaziou de si mesmo. Ele, Deus, se fez homem. E aqui está uma prova concreta para quem crê e para quem não crê sobre a humanidade de Jesus. E ele diz, o evangelista diz, que perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz dizendo, ou seja, às 15 horas. E a Bíblia relata também que o período da nona hora da sexta hora até a nona hora houve trevas, escuridão na terra. Um evento, quem sabe sobrenatural, Deus se manifestando ao homem pela morte do seu filho. E em alta voz Jesus diz: Eli, Eli, lama sabachthani, em aramaico, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus aqui está citando a profecia em relação a ele mesmo, que está em Salmo número 22, verso 1. Quando Davi, escrevendo aquele salmo, sendo perseguido pelas pessoas, ele ali diz: Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Jesus faz menção. Ali Davi escrevendo aquele salmo, ele está fazendo uma profecia a este momento aqui. Jesus, homem, sentiu-se abandonado por Deus, desamparado por Deus. Agora, o que me chamou muita atenção aqui é o fato de ele mesmo ser Deus. Esvaziou de si mesmo, não se igualou ou usurpou do seu poder de Deus, e veio nessa forma de homem. Quando ele foi anunciado Maria pelo anjo, que diz assim: o nome dele será Emanuel, Deus conosco, ou seja, Deus entre nós, Deus entre os homens, viver entre os homens, padecer entre os homens, sofrer pelos homens e os homens o fazendo sofrer, sendo tentado a desistir da missão. E aqui está chegando no ponto final, sofrimento final. E eu estava lendo um relato sobre a morte de Jesus do ponto de vista científico. O que fizeram com Jesus?
A dor, você imaginar, a dor física, quando pegaram aquele chicote, chamou ali azarrogue, de couro, as pontas tinham ossos, para quando bater em Jesus, aquela ponta daquele chicote penetrava na carne, segundo esse relato, e ia até os ossos. E não foi uma chicotadinha só, para bater de leve, batia mesmo com gosto, e penetrava na carne de Jesus. E o relato diz, a Bíblia, que Jesus passou tudo isso e não abriu a sua boca. Ainda nesse relato diz que quando ele estava na cruz pendurado, sem contar o momento dos pregos, foram cravados assim com tanta força, brutalidade, eles não pegaram Jesus assim de forma tranquila e jogaram e colocaram Jesus no chão, na cruz, jogavam. Era considerado como um criminoso, maldito, né? Aqui está, Deus me desamparou, foi considerado como maldito, lá em Gálatas fala sobre isso. As costas de Jesus, naquele madeiro, roçando, toda ferida, causando dores e ferimentos mais intensos. E ele naquela cruz, o respirar da cruz, o ir e vir da respiração, podendo causar parada cardíaca, aliás, impedindo a sua respiração, algo assim terrível. Muita crueldade, muita crueldade. Fazia assim com os prisioneiros. Se você analisar bem em relação a Jesus e os demais, Jesus estava ali inocente, sem pecado, e se fez pecado. Diferentemente dos outros dois que estavam ali com ele naquela hora. E ele passando tudo aquilo ali calado. E eu fico assim a imaginar, irmão Eric, assim que todo esse momento do Jesus homem sentir-se abandonado por Deus, e nós sabendo disso tudo, no caminhar da nossa vida, não dá valor nem à vida nossa, e nem glorificá-lo. Mas todo esse sofrimento de Jesus, nós ainda não podemos nem comparar com o sofrimento que ele levou sobre si dos nossos pecados. Isaías 53 diz: ele levou sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados. E por conseguinte, eu andar aqui sem dar valor nenhum a Jesus. Eu não valorizando a minha vida, não estou valorizando esse momento de Jesus. Aqui Jesus se isentou de si mesmo para sofrer, e não foi que ninguém obrigou ele a ir passar por esse sofrimento, por essa vida humana ali na cruz, mas ele diz: eu mesmo dou a minha vida, eu dou. Isso é amor. Eu estou me entregando pelas minhas ovelhas. E lá em João 10 ele vai dizer assim, que ainda tinha outras ovelhas em outros pastos, e essas ovelhas precisariam ouvir sobre ele. E essas ovelhas estão espalhadas pelo mundo, e continuarão espalhadas, e precisaram ouvir. Muitas já ouviram, e muitas já deram atenção, outras nem não deram tanta atenção. Deus meu, por que me desamparaste? Você já pensou? O grito da misericórdia aqui, o grito do socorro, o grito: Deus, me segura. Por tão menos nós gritamos: Deus, o Senhor se esqueceu de mim? Deus, eu estou aqui, eu sou teu filho. Sim. Ainda não sofremos nem até a morte de cruz, de carregar o pecado do outro. Ninguém pode fazer isso, só Jesus. A sua vida custou um alto preço, e aqui nós estamos constatando
Jesus se isentando de si mesmo. E Jesus ali na cruz, pendurado, passando por todo esse sofrimento, para nos livrar, olha só, irmãos, do sofrimento eterno, no lugar que Ele mesmo chamou de inferno. E Ele passou por isso, e aqui em seguida nós podemos ver o desprezo da humanidade por Jesus Cristo e por esse ato dele naquela cruz. No verso 47 e 48. Veja aí no verso 47 e verso 48. E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. A humanidade, eu vou colocar essas pessoas aqui no patamar da humanidade. Não compreendeu a mensagem da cruz e zombaram de Jesus. Não compreendem a mensagem de Jesus e zombam de Jesus. Jesus está ali clamando por Deus e eles lá embaixo e falavam assim: está chamando por Elias. Então eles tinham um entendimento da mensagem do Antigo Testamento, sabia da importância do profeta Elias, e eles não compreenderam. O que é que fizeram? Ouviram, não compreenderam e foram pegar uma esponja de vinagre, molhar e colocar na boca de Jesus. Isso aqui é zombaria. Se você analisar no verso 34, vai dizer assim: deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. Aqui se diz que era uma mistura para poder amainar a dor, tipo de um analgésico. Jesus não aceitou. Ele teria que passar pelo que passou, sem alívio nenhum, para ninguém apontar o dedo. Você foi ajudado. Ninguém ajudou ele, era ele sozinho. Sabe o que é isso que eu vejo? Um grande amor. É Jesus ali sofrendo e estendendo os seus braços para nos abraçar e levar para perto dele, para que se zombe dele. Agora, zombar de Jesus é não ter misericórdia nem de si mesmo, porque a zombaria de Jesus, quem zomba de Jesus, um dia a Bíblia diz que o Senhor zombará dele, e será tarde para poder pedir socorro. O Senhor que morreu naquela cruz tem misericórdia de mim. Sim, mas você não creu. É simplesmente crer. Eu preciso crer. Olhar para isso aqui é um ato de fé. Hoje nós estamos vendo lendo o texto e o relato contado através dos evangelhos. É ato de fé. Ou crê ou não crê. Se é crer, é crer para sempre. E Jesus disse, Ele nos dá tanta certeza da vida com Ele na eternidade, que Ele diz assim: aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de modo algum eu lançarei fora. Está seguro. Ninguém pode tomar você das mãos dele, se você crê. Arrependeu dos seus pecados. A mensagem da cruz é a mensagem que leva o indivíduo ao arrependimento. C.S. Lewis diz no seu livro O Problema do Sofrimento. C.S. Lewis foi um professor teólogo irlandês do século XX, que ele diz assim que o pecado que nós cometemos na infância não cai no esquecimento e não é apagado pelo tempo. O tempo não apaga os nossos pecados. Tem gente que peca, continuam pecando
e acha que com o passar do tempo o pecado será esquecido por Deus. Davi, ele cometeu um pecado e deu uma de João sem braço. Um ano depois, possivelmente, o profeta Natan vai lá e diz assim: olha, o seu pecado não está esquecido. Aquele homem que usurpou a ovelhinha do seu servo é você. Pagou um preço caro. C.S. Lewis vai dizer que a única forma de o pecado ser apagado da memória de Deus é o arrependimento. Só arrependimento. E ele ainda diz daqueles que pensam que o tempo apagam, que contando tempos depois as suas peripécias, as suas maldades, ele fala isso no capítulo sobre a maldade da humanidade, ficam rindo, ainda riem, como se tudo tivesse esquecido. A Bíblia diz que o Senhor lança no mar dos esquecimentos o nosso pecado quando nós nos arrependemos. Olhamos para Jesus crucificado e nos arrependemos. Caso contrário, nenhum pecado será apagado e pagaremos por cada pecado, porque não permitiu Jesus pagar por nós. Isso aqui se chama não compreensão da mensagem da cruz. Tempo não foi para a cruz para morrer nem pelo meu, nem pelo seu pecado. No verso 49, continua a zombaria. Os outros, porém, diziam: vejamos se Elias vem livrá-lo. A Bíblia relata que Elias não morreu, foi trasladado ao céu. Aí se constata que o poder soberano é do Senhor. Ele faz o que Ele quer. Se Ele quiser lhe levar agora para o céu trasladado, sem você precisar passar pela morte, Ele vai. Se quiser que você vai e eu agora, pelo fato da morte, também vai. Ele é soberano. Por isso a importância de, pela graça e misericórdia do Senhor, estarmos sempre preparados para que na hora que chegar a nossa vez de partir para o céu, estarmos prontos, passaporte carimbado, vistado pelo Senhor do céu. Não dá para nós ficarmos distraídos e nem brincar com essa questão de ser crente, zombar da palavra de Deus. À medida que eu não compreendo, que vou dando descrédito à mensagem da cruz, levando a vida de pecado, a vida miserável, longe do Senhor, eu estou zombando dele. Estou nem aí para ele. Dá um exemplo aqui. A menina é crente, ou o rapazinho é crente, ou o homem, a mulher, sei lá. Resolve fornicar, engravida, posta nas redes sociais. E você sabe o que me espanta? São os crentes curtindo o pecado do outro. Isso é terrível. Isso é zombar da cruz de Cristo, da mensagem da cruz. Sabia disso? Não se curte pecado, não se aplaude pecado. Nós damos o suporte, digamos que um menino ou uma menina caia. Nós temos que dar o suporte. Vamos apedrejar? Não. Amar sim. Mas aplaudir? Mesmo jeito. É zombar. Que importância tem essa mensagem da cruz para a vida de quem assim faz? A igreja de Cristo, ela precisa viver no sim, sim, não, não. E o Senhor Jesus disse que o que passa disso é de procedência maligna. E Ele vai dizer que não é quente nem é frio, é morno, por ser morno vomitar-te-ei da minha boca. Não dá. Nós temos que ter postura, nós temos que ter posicionamento diante de Deus, levar a sério. Foi que Jesus veio para aqui para brincar de morrer na cruz, sofrer como Ele sofreu, para que eu e você fôssemos livres da perdição eterna, para nós não darmos o valor. Continuaram a zombaria. E no 50, e Jesus clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. Veja quão sofrimento. A Bíblia diz aqui no relato que ele clamou em grande voz. Lá em outro evangelho vai dizer: Senhor, em tuas mãos eu entrego o meu espírito.
Aqui, irmãos, nós humanos, olhando esse momento aqui, digamos, da divisão da história humana, o antes e o depois da vinda de Jesus, não é para nós sorrirmos, não é para nós andarmos em pecado, não é para nós zombarmos, não é para nós não acreditarmos na palavra do Senhor. Aqui é o triste fim, eu posso assim chamar, o triste fim do homem Jesus, falando do homem Jesus, da humanidade. Que triste morte. Ou você ficaria feliz em ver o seu filho pendurado numa cruz, inocente, ser condenado a uma prisão perpétua, ou até 1 ou 2 anos de cadeia, de forma inocente, você sendo mãe, você sorriria? Você se alegraria com isso? Aqui estava aos pés dessa cruz a mãe dele, vendo tudo isso, caminhando com ele, vendo todo o sofrimento, o julgamento, a noite que ele passou, em claro, de um lado para outro, para Pilatos, para Herodes, para os sacerdotes, sumos sacerdotes, sendo usado como, digamos assim, peteca para um lado para outro, sofrimento, a noite em claro, fragilizado, chegou ao ponto da cruz, já não estava mais aguentando. É um triste fim de um homem inocente. Você sorriria? Ainda mais a causa por que ele morreu. Não é para sorrir, é para levar a sério. Triste fim do homem Jesus, pendurado numa cruz, sofrendo por quem não quer nada com ele. Nós insistimos com a pessoa 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, e depois costumamos dizer: não quer nada não, quero saber não, quero saber, ele não quer saber de nada, eu também não vou ficar perdendo meu tempo não. É assim que nós dizemos. Jesus sabe disso de nós, não é verdade? Mas ele diz isso: não quer nada comigo não. Ele foi para a cruz. Não, pai, eu vou pagar o preço por ele, e vou lhe apresentar. O Senhor entregou nas minhas mãos, e eu vou segurar e vou lhe apresentar na ressurreição do último dia. Triste fim do homem Jesus. Um triste fim, irmãos, para ter um novo começo. A tristeza não é para sempre. Nos versos 51, 52 e 53 dizem assim: e eis que o véu do templo rasgou em 2 do alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. O véu rasgou, o véu do templo. Agora, o véu rasgado, nós temos o livre acesso a Deus. Eu posso orar a Deus por mim, em nome de Jesus, e Ele está intercedendo por mim. A minha vida está numa situação assim, Senhor, então eu estou pedindo ao Senhor para que o Senhor interceda, me perdoe, me lave. Eu estou arrependido, porque a única forma de o meu pecado ou os meus pecados serem apagados da memória de Deus é me arrependendo, é confessando a Ti, é crendo que Tu morreste na cruz. Rasgou o véu. Agora eu não preciso mais de ninguém matando um bode, um carneiro, um pássaro, para que o meu pecado seja perdoado, porque o Cordeiro de Deus já fez isso. E abriu o caminho, a Bíblia diz, abriu um novo e vivo caminho para eu ir a Deus, e Ele é o caminho que me leva a Deus. E eu preciso então me arrepender, consertar minha vida, reconhecer, como diz aqui na redundância, voltar atrás. Olhar para Jesus, pisar nas pisadas de Jesus, não ser igual àqueles que fizeram com Ele na cruz, antes da cruz, bateram, espancaram, escarneceram. Eu não posso ser um deles, não porque eu sou melhor que eles, é porque agora estão as escrituras sagradas me dizendo sobre Ele, o que Ele fez por mim, que eu preciso crer. Senhor, tem misericórdia de mim, eu não quero andar no pecado, não quero zombar do Senhor. Novo começo. E no 52, 53 diz: e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos.
É um relato só de Mateus. Só ele relata isso aqui. Possivelmente ele deve ter visto muitos desses santos. A morte tinha chegado para Jesus, e estava ele pendurado na cruz, daquela forma cruel, mas aqui, na hora da morte de Jesus, ele manda a mensagem para o mundo: a minha morte é o recomeço da vida de muitos. E como prova disso, vocês vão ver, andando pelas ruas de Jerusalém, aqueles santos que vocês sepultaram, eles vão caminhar aí, vocês vão ver. Os sepulcros se abriram, os sepulcros estão vazios, todos aqueles que morreram ou morrerão em Cristo Jesus, os seus sepulcros ficarão vazios como o dele ficou vazio. Serão trasladados para o céu, arrebatados, melhor dizendo, para o céu. Daqueles que não zombaram, daqueles que viveram a vida pura e santa diante do Senhor, eles foram ressuscitados, os corpos dos santos dormiram, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Olha, você lembra de mim? Eu sou Maria, eu sou Joana. Está lembrado de mim? Eu já morri, mas agora o Senhor me ressuscitou. E aqui é um mistério. O evangelista não fala o que aconteceu depois, se eles foram trasladados. Possivelmente não era esse corpo corruptível que eles estavam andando nas ruas de Jerusalém, era o corpo da ressurreição, o corpo incorruptível, o corpo que vai para o céu. Não fala, que é um mistério, mas posso imaginar, eles foram para o céu. Não iam viver novamente, morrer para depois. Aqui é um momento que o Senhor está dizendo: vocês morrerão comigo, são santos, serão ressuscitados juntamente comigo. Paulo vai falar sobre isso. A morte e o triste fim do homem Jesus é um novo começo de uma nova vida, de um novo caminho e a vida de volta. Jesus, através da morte, trouxe a vida de volta para os que estavam sem esperança. Você poderia viver sem esperança. Chegava domingo, saía domingo, entrava domingo, saía domingo, você não sabia o que fazer na segunda-feira, no dia seguinte, talvez a angústia tomando conta do seu coração, e você se encontrou com Jesus, e Ele lhe trouxe esperança, Ele lhe trouxe vida, Ele lhe trouxe a paz, Ele lhe trouxe a certeza da vida eterna, porque Ele é Deus. Morreu como homem e ressuscitou sendo Deus. Mas Ele viveu como homem, mas também viveu como Deus aqui na terra. Mar, acalma-te. Morto, levanta. Aleijado, anda. Cego, veja. Atributos de Deus. Como não amar esse Jesus? Como não querer esse Jesus? Como não abandonar a vida errada que se vive por amor a Jesus? Ontem eu preguei aqui e falei sobre a questão do servir. E Paulo dizia que servia a igreja porque amava Jesus. Quem não serve não ama Jesus. Eu amo Jesus, mas não é capaz de servir. Como não amar esse Jesus que passou por isso aqui? Quando eu li o relato científico, depois que os estudiosos estudam, nós vamos podendo entender melhor. Chega a doer a alma de tanta profunda dor, e mais profundo a dor do meu pecado sobre os ombros dele. E sabe, depois da morte de Jesus, a fé brotou no coração dos incrédulos, de alguns incrédulos, aqueles que não creram na mensagem de Jesus. O verso 54 diz: e o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Os acontecimentos na hora da crucificação, a manifestação de Deus por meio da natureza, fez aquele homem olhar para Jesus, abrir seus olhos e ver que ali estava o próprio Filho de Deus, que anteriormente, há pouco tempo, ele estava zombando, e justamente ele foi crucificado com esta acusação. Ele diz ser filho de Deus, blasfêmia, crucifica-o, crucifica-o. E este homem agora abre a boca para dizer verdadeiramente: este era filho de Deus. A fé brotou. Que momento, que momento. Eu vou dizer aqui mais ainda, que privilégio daquele homem.
poder participar desse momento, não do sofrimento, de bater em Jesus, mas desse momento de contemplar Jesus Cristo na cruz, ao vivo em cores, e ver o que Deus estava fazendo, porque não poderia haver uma manifestação se de Deus não viesse para aquele momento, e aquele homem poder ver e falar, ele era filho de Deus. E que Deus, Deus vivo. Jesus veio para isso, morrer por mim, por você, apagar os nossos pecados e brotar a fé da salvação. Você precisa ter fé. Se você não tiver fé em Cristo, vai viver, vai zombar de Jesus e vai morrer sem salvação. Você precisa ter fé para poder abandonar a vida de pecado. Sabe por quê? Porque o pecado para a carne é bom demais, e sem fé você não vai conseguir largar, vai querer ficar lá, preso à escuridão do pecado. E olha, crente em Cristo Jesus, não aplauda o pecado, não aplauda o pecado. Ame o pecador, mas não bata a palma para o pecado. Quando você olha para esse texto e vai olhando esse momento, tudo que aconteceu com Jesus, você fazer isso, Senhor, a sua morte não teve importância para mim. E eu pergunto, ela tem? Como você está se comportando? Como você está vivendo? Ela tem importância para você? Por que ele não ficou pendurado na cruz? E o triste fim dele, ele diz em João 16, é por um tempo, porque logo logo vocês se alegrarão com a ressurreição. A fé brotou, e se a fé em Cristo brotar no seu coração, deixe a vida de pecado e corra para Jesus. Só Ele lhe dá vida eterna. O tempo não vai apagar o seu pecado, o tempo não vai fazer Deus esquecer do seu pecado, não vai. Agora tem aqueles que nunca abandonam Jesus, a custo que custar, eles nunca vão abandonar Jesus. Verso 55 e 56 dizem: e estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Os homens tinham caído fora. Marcos até narra que um jovem, na hora que Jesus foi preso, foi pegado pelo lençol, saiu correndo nu, correu com medo. Pedro olhou, não sou um deles. Os outros fugiram. João vai narrar que ele estava lá no pé da cruz e Jesus falou para ele tomar conta da mãe de Jesus. Aqui o texto está dizendo que estavam de longe olhando, mas estavam ali aos pés da cruz muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir. Para onde Jesus ia, elas estavam com Jesus. Senhor, nós estamos aqui para te servir. E muitas delas, se eu não me engano, está registrado em Lucas capítulo 8, chegou a constatar aqui, que serviam Jesus com seus bens. Não, Lucas narra, eu me esqueci onde é o capítulo, que elas serviam Jesus com seus bens, nunca abandonaram Jesus, nunca. E aqui está aqui, ó. Muitas mulheres tinham seguido Jesus desde a Galiléia para servir Jesus. Quando nós adotamos a vida de pecado, nós não estamos preocupados em servir Jesus. Mas quando nós nos arrependemos do pecado e dizemos: Jesus, estou aqui, nós nos colocamos à disposição de Jesus para servir Jesus em qualquer tempo, em qualquer situação. Jesus, tu não és apenas o meu Senhor, tu és o meu Salvador e o meu Deus também. E eu sou teu filho, teu servo, teu amigo. Como disse Sérgio Lopes, o amigo que encontrei me compreendeu, sarou as minhas feridas e das algemas me livrou. Quando ele escreve essa letra dessa música, ele estava preso. Ele era
soldado da marinha, se eu não me engano, e ele estava na prisão porque os seus superiores entraram em atrito e ele pagou o pato, pediu um violão e o Senhor deu essa música para ele, o amigo que eu encontrei. Jesus é seu Senhor, Jesus é seu amigo, Jesus é seu Salvador, Jesus é seu Deus, se você crê, se não zombar dele, se você o servir como essas mulheres serviam. E essas mulheres aqui eram gratas. Maria Madalena, a Bíblia diz que Jesus expulsou dela 7 demônios. Maria, mãe de Tiago e de José, era Maria, mãe de Jesus. Vendo? A mãe ali, contemplando o seu filho sendo crucificado, triturado, moído. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e foi do agrado de Deus moê-lo. Aqueles homens bateram, e diz que foi do agrado de Deus, para que eu e você não viesse sofrer a condenação eterna. Por que dura compreender e aceitar? 2 Coríntios 4,4 diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos homens. Mas você vai deixar ele lhe cegar a vida inteira? Vai deixar ele fazer você ficar cego, colocar um véu sobre o seu entendimento a vida inteira? Se você já está lendo nas Escrituras e vendo tudo aqui, você não pode se dobrar diante de Deus: Senhor, me livra das algemas do pecado, me livra da cegueira espiritual e me dê o céu, que tu já morreste por mim para me levar para lá. Você vai preferir andar no caminho do príncipe das trevas, que lhe conduz para a condenação eterna, para o sofrimento eterno, a andar no caminho daquele que sofreu tudo por você, que recebe a sua adoração de bom grado? Estavam ali aquelas mulheres, e a mãe dos filhos de Zebedeu, a mãe de João e a mãe de Tiago, homens que viveram para Jesus, compreenderam. Tiago foi logo morto por Herodes, e João morreu, segundo a história, com 100 anos de idade, servindo a Jesus, e deixou discípulos para servir Jesus. Qual a sua escolha? A escolha daqueles que preferiram não compreender a mensagem da cruz, preferiram não crer na mensagem da cruz, preferiram zombar de Jesus? Ou a escolha de entrar pelo novo e vivo caminho, aceitando o Senhor que rasgou o véu para você ir até Deus por Ele mesmo? Qual a sua escolha? Eu aconselho você a se arrepender do seu pecado, a confessar o seu pecado, a se ajoelhar diante de Jesus e dizer: Jesus, eu sou pecador, sou pecador, eu quero me arrepender, eu quero sair dessa vida miserável, pecado, porque eu entendi o que tu fizeste por mim naquela cruz, e eu creio que eu irei morar contigo na eternidade, lá no céu, porque tu morreste por mim. Não é pelo meu mérito, não é porque eu sou gente boa, não é por ninguém, é pelo Senhor. E eu aprendi a amar o Senhor, porque o Senhor me ensinou a amar, e eu quero o Senhor. Eu não quero o pecado, pecado sai da minha vida, eu quero Jesus. Senhor, não creio, eu quero aprender a crer. Então, Senhor, faça ele crer, faça ela crer. Quem você quer? Prefira Jesus. Senhor, eu não tenho forças. Então diz para Ele: eu não tenho forças, mas eu tenho a Ti e quero a Ti. E ainda vou falar uma coisa mais dura ainda para você. O Senhor tirando você de lá, e você fala assim: Senhor, agora que o Senhor me tirou do pecado e me colocou no caminho do céu, se for para eu voltar para o pecado, me tire dessa vida, porque eu quero viver contigo. Me tire dessa vida, porque eu prefiro sair daqui deste mundo a estar nesse mundo pecando longe de Ti. Prefiro o Senhor. Amém? A escolha é sua. Se você quiser entregar a vida para Jesus, onde você está, ajoelhe-se, fale com Ele: Senhor, eu quero o Senhor. O meu único interesse na vida é o Senhor, eu te quero. Ajoelhe onde você está, confesse seu pecado
E se quiser a minha ajuda, você entra no meu e-mail, prjosevaldo.ibaja@gmail.com. Aí nós vamos conversar. Se você está numa vida de pecado, fala com o Senhor: eu quero sair dessa vida, me ajuda, porque eu não quero ser mais um que zomba de ti, eu quero a tua pessoa. Ajoelhe e fale com ele também, porque a preferência sempre é Jesus, o Cristo de Deus. Amém? Amém. Vamos orar. Põe a mão no seu coração. Você que está em casa, você que está aqui, quiser se arrepender, coloque a mão no seu coração, ajoelhe, está em casa, que está aqui, fique à vontade, sabe? A maior vergonha Jesus já passou por você, publicamente. Foi escarnecido, foi zombado, rasgaram as suas vestes, cuspiram no seu rosto, bateram com a cana na sua cabeça, cravaram os cravos nas suas mãos, nos seus pés, furaram o seu lado com a lança, zombaram, dizendo que Elias viria salvá-lo, queriam ver se Elias viria salvá-lo. Então, por que você vai ter vergonha de se prostrar diante dele para se arrepender do seu pecado e ter uma vida com ele? E ele disse: aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, e eu envergonharei dele diante de meu Pai que está nos céus. Então vença isso, em nome de Jesus. Salva essa vida, reconcilia essa vida, meu Pai. Leva-o ao entendimento tal da tua pessoa como único Deus, Senhor e Salvador. Jesus, o homem que morreu para dar vida aos homens. O Jesus, Deus que se fez homem para dar vida e vida eterna. Abre o entendimento e faz a fé em Ti brotar em seus corações, para que eles vejam e digam: verdadeiramente este é Filho de Deus, o meu Deus. E que se arrependa do seu pecado e confesse Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, e que abra sua boca para confessar toda a alma, todo entendimento, todo coração, e dizer: Senhor, a partir de agora eu confesso que sou pecador, me arrependo dos meus pecados e entrego a minha vida para Ti, ó Jesus, para viver para Ti. Salva vidas, Senhor, onde esta mensagem chegar, toque nos corações e faz com que esses corações sejam quebrantados, entendidos e arrependidos, porque é a única maneira do Senhor apagar o pecado da sua memória do homem pecador, é arrependendo, confessando-os a Jesus Cristo. Teu filho, a tua filha que está em pecado, afastado de Ti, Senhor, dá-lhe força, quebranta o seu coração e faz prostrar os Teus pés, preferindo a Tua pessoa ao pecado. Dá-lhe força, Senhor, faz-o caminhar contigo, ó Senhor. Arranca das mãos do príncipe deste mundo que está algemando e fazem com que fique algemado, ó Deus, preso, cativo ao pecado, cativo. Mas que seja livre, que Tu dizes: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará do pecado. Liberta, Senhor, liberta. Que essa mensagem alcance muitas e muitas vidas, e muitas vidas sejam arrependidas em nome de Jesus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós, que o Senhor tenha misericórdia de vós, que o Senhor levante o seu rosto sobre vós, que o Senhor vos dê a paz. Amém. Então, uma boa noite, você que está em casa. Quinta-feira nós estaremos de volta às 19h30 online e 17h30 aqui na igreja, ok? Fique atento, preste atenção. Obrigado, meu irmão Eric. Uma boa noite.